Agradecemos aos irmãos do Ministério de Louvor que estiveram à frente do louvor nesta noite. O Senhor abençoe as suas vidas. O reverendo André se encontra hoje à noite na nossa igreja, não vou dizer qual é a irmã, mas na realidade é a filha desta igreja, da Igreja Presbiteriana Renascer. A Igreja Presbiteriana Renascer, ela foi quem Deus usou para que há 20 anos abríssemos um ponto de pregação que se tornou numa congregação, e há 20 anos é a igreja organizada naquela cidade. E da mesma forma que a gente faz aqui durante o mês de setembro, quando é o mês de aniversário da nossa igreja, Igreja Presbiteriana Renascer em Campina Grande, lá é em março. E durante todo o mês de março, aos domingos, Deus tem sido exaltado, louvado, engrandecido, com aquela igreja celebrando o seu aniversário. E aprove ao Senhor que nesta noite o reverendo André estivesse pregando lá, tá bom? Então estejamos orando por aqueles irmãos. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias. Nós estamos numa série de mensagens baseadas em Efésios, estamos no capítulo 3. Efésios capítulo 3, o reverendo André parou no verso 13. Então nós daremos continuidade hoje com os versos 14 a 17, na realidade os versos de 14 a 19 fazem parte desta segunda oração do apóstolo São Paulo, ele faz aos Efésios, e ele conclui também com uma oração que a gente chama de doxologia, são os versos 20 e 21. Mas nós nos ateremos aos versos 14 a 17 do capítulo 3, para ganharmos tempo. Efésios capítulo 3, versos 14 a 17. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Pai, agora chegou a hora de ouvirmos o que Tu preparaste para nós, como igreja Tua. Eu sou o porta-voz que Tu escolheste, Senhor. Por isso, em face da minha pequenez e incapacidade, eu quero Te pedir que Tu tenhas misericórdia de mim e de meus irmãos, e venha, Senhor, por meio do Espírito Santo, iluminar a minha mente, sim, pôr as palavras, ó Senhor, que Tu tens para nos ministrar em meus lábios. E, Senhor, eu Te peço que Tu utilizes essa palavra para transformar a minha vida, porque embora seja o mensageiro, à medida que eu transmito a Tua mensagem, eu também
escuto a tua voz e sou ministrado por ti. E te peço, ó Pai, pelos meus irmãos que aqui se encontram ou que estão, Senhor, nas redes sociais, que tu igualmente abençoe as suas vidas, fale aos seus corações, ministre, Senhor, aquilo que desejas, para que todos nós, na jornada cristã que temos, possamos ser transformados por tua palavra. É o que oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos, e vocês já deram para perceber, diante de um dos textos mais inspirativos. Efésios é de uma inspiração muito grande. Na realidade, o livro de Efésios é dividido em duas partes, tá? A primeira parte é uma parte mais teológica e ela se encerra hoje com o capítulo 3, indo até o versículo 21. Talvez o pastor André ainda ministre alguma coisa nesse sentido. Mas se ele não quiser, dando continuidade nas próximas semanas, aí entra-se numa segunda parte deste livro de Efésios, que aí é uma parte mais prática. Embora vocês vão observar que essa prática já começa hoje. Porque, como o reverendo André nos falou na semana passada, Paulo começa a fazer uma oração, isso está bem explícito aí no verso 1, tá? E aí ele entra e foge do seu script normal, dá uma divagada e passa 12 versículos, a palavra está dividida dessa forma, tratando de outros assuntos, e aí chega no verso 14, ele retoma a oração. Por isso que eu afirmo que nós estamos diante de um dos textos mais inspirativos daquilo que nós conhecemos na teologia, de teologia prática. Trata-se de uma oração apostólica que revela não apenas o que Paulo ensina. Vou repetir. O texto que nós estaremos refletindo nesta noite, trata-se de uma oração que revela não apenas o que Paulo ensina, mas o que Paulo deseja profundamente para a igreja de Éfeso e que, por tabela, o Senhor deseja que nós estejamos escutando, ouvindo e aplicando aos nossos corações. Aqui nessa oração que começa no verso 14, aqui não encontramos estratégias ministeriais de forma nenhuma. Aqui não encontramos recomendações sobre crescimento numérico da igreja de forma nenhuma. Aqui não encontramos, muito menos, prosperidade material. Ah, meus irmãos, mas aqui nós encontramos algo infinitamente mais profundo. O que encontramos, pastor? Encontramos uma oração pela transformação interior de nós, crentes em Cristo Jesus. Paulo não ora para que os crentes saibam mais. Não, a gente não encontra isso nas entrelinhas desse texto que nós acabamos de ler. Pelo contrário, Paulo ora para que os crentes de Éfeso, e consequentemente nos exorta através da sua palavra inspirativa, e os crentes de Éfeso e consequentemente nós, vivamos intensamente a vida com Cristo Jesus, a vida que Cristo deseja que nós vivamos. Assim, não é uma oração por informação, mas é uma oração por formação espiritual. Paulo aqui não pede que Cristo seja conhecido apenas na mente, intelectualmente, mas Paulo pede que Cristo habite no coração, tanto dos efésios como de cada um de nós. E aqui está o grande problema, penso eu, está o grande problema do nosso tempo, do século 21. Por quê, pastor? Porque, irmãos,
nós temos muita religião e religiosidade. Falo para cristãos, mas temos pouco relacionamento com Deus. Nós temos uma vastidão de conhecimento incrível, e a consciência cristã nos traz pregadores, homens muito sábios, homens inteligentes, homens de sabedoria ímpar, e nós bebemos nesta fonte. Então nós temos muito conhecimento, e as redes sociais estão aí para nos alimentar com este conhecimento. Porém, a despeito do muito conhecimento, há pouca experiência de vida espiritual com Cristo. No seio das igrejas, meus irmãos, mas muita atividade. O que não falta nas igrejas são atividades para todos os públicos. Entretanto, a despeito de muitas atividades, do esforço que se faz para que a igreja esteja em movimento, infelizmente, há pouca intimidade interior com o Espírito Santo. Por isso, esse texto de Efésios, capítulo 3, versos 14 a 17, poderíamos ir até o verso 19. Esse texto nos chama, sim, ele nos chama de volta à essência. Conhecer a Cristo no coração é o que Paulo conclama à igreja de Éfeso e nos orienta, nos inspira, nos chama nesta noite. Conhecer Cristo no coração, viver uma espiritualidade interior e cultivar intimidade com Deus, tudo isso por meio da oração, e ele dar o exemplo, orando pela igreja de Éfeso e, consequentemente, orando por nós, igreja de Cristo, em pleno século XXI. Meus irmãos, é fato que vivemos em um tempo em que a espiritualidade, ela foi, digamos assim, ela foi invertida. Vivemos em uma geração que sabe muito sobre Deus, mas vive pouco a vida que Deus almeja. Muitos conhecem a doutrina, mas não conhecem a presença de Deus. Muitos sabem explicar Cristo, mas nunca caminham, nunca andam com Cristo. A oração de Paulo em Éfeso 3 não é por informação, repito, mas por transformação nossa. Paulo deseja que Cristo não seja apenas conhecido intelectualmente, repetindo, mas vivenciado na prática. Cristo seja conhecido por nós, vivenciado na prática, vivenciado no nosso dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, dia após dia. Como afirma o teólogo Joel Bick, que eu não escondo a admiração por ele, ele diz o seguinte: a verdadeira fé salvadora não consiste apenas em conhecer Cristo externamente. Eu não tenho dúvida de que vocês que se encontram aqui nesta noite conhecem Cristo externamente, de uma forma ou de outra. E Bick diz: a verdadeira fé salvadora não consiste apenas em conhecer Cristo externamente, mas em experimentá-lo internamente, no coração, e tudo isso pela obra do Espírito Santo. A oração do apóstolo Paulo nos conduz de volta ao ponto correto, afirmo eu. E ele diz assim, e a gente pode concluir assim: a vida espiritual não começa no homem, não começa na intelectualidade, na inteligência, na sabedoria do homem. Não, a vida espiritual começa em Deus, é com Deus. Por isso, hoje eu gostaria que refletíssemos com base nesse texto de Efésios capítulo 3, versos 14 a 17, sobre a seguinte premissa: a verdadeira vida espiritual começa quando Deus deixa de ser periférico e se torna o centro absoluto da nossa existência. Bora repetir essa premissa? Olha o seguinte: a verdadeira vida espiritual
começa quando Deus deixa de ser um Deus periférico, um Deus conhecido à distância, um Deus do domingo à noite. Mas, ao contrário, a vida espiritual começa quando Deus deixa de ser periférico e se torna o centro absoluto da nossa existência. Paulo diz no capítulo 3, versos 14 e 15 o seguinte: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Vou repetir. Por causa disso, olha o que é que ele diz: me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Meus amados irmãos, Paulo começa esta oração de uma forma que já nos ensina tudo. Veja o que é que Paulo diz: me ponho de joelhos, me ponho de joelhos. Aqui, desta frase de Paulo, nós extraímos a primeira reflexão, digamos, o nosso primeiro ponto nesta noite. Porque certo pastor assim definiu essa oração: me ponho de joelhos. E aquele pastor diz o seguinte: quando o coração encontra seu lugar, quando o coração encontra o seu lugar de joelhos. O joelho, meus queridos irmãos, revela o lugar do coração. O joelho é uma das formas mais belas, mais inspirativas, é uma das formas em que nós nos socorremos diante da presença de Deus, quando o buscamos, principalmente em momentos de crise, em momentos de desespero. Atente para o fato de que antes de qualquer palavra, antes de qualquer pedido, aí Paulo iniciando a sua oração, antes de qualquer palavra, antes de qualquer pedido, ele diz: por causa disto. Ele havia divagado, ele havia tratado de outros assuntos, aí ele começa e volta a orar pela igreja de Éfeso, ele diz assim: por causa disto me ponho de joelhos. Então, antes de qualquer palavra, antes de qualquer pedido, Paulo se ajoelha. E com estas palavras, o apóstolo retoma ao assunto que obviamente pretendera tomar no início do capítulo, quando há uma divagação que eu já falei para vocês, e vimos isto quando estávamos examinando o verso 1, e o reverendo André se referiu a isso nas suas pregações, quando iniciou o capítulo 3. A primeira coisa que se deve acentuar é que Paulo ora pelos efésios, Paulo ora por eles. Lembremos que quando Paulo estava escrevendo esta carta, lembram-se que o pastor André falou aqui, Paulo estava preso. Paulo era um prisioneiro por causa da sua mensagem, por causa da sua fé, por causa de Cristo Jesus. Era um prisioneiro e estava preso em Roma. É importante para nós saber o que Paulo está querendo transmitir para aqueles irmãos. Penso que certamente Paulo está dizendo que embora um perverso inimigo o tenha encarcerado, embora o inimigo o tenha posto em grilhões, embora os inimigos o tenham impossibilitado de visitar os irmãos da igreja em Éfeso e de pregar o evangelho em outras comunidades, em outras cidades, em outras circunstâncias, ou embora o inimigo tenha cerceado o direito de Paulo de ir a qualquer outro lugar para falar de Cristo, Paulo diz assim: olha, a despeito de todas essas adversidades, a despeito da minha prisão, a despeito das minhas imensas limitações de locomoção, há uma coisa que o inimigo não pode fazer. Aí ele diz assim: o inimigo não pode me impedir de dobrar os joelhos e orar. Que coisa, não é? Preso, cerceado, sem poder cumprir com aquilo que ele mais gosta. Mas ele diz: a despeito de tudo isso,
o inimigo não pode me impedir de dobrar os meus joelhos e orar. Irmãos, louvado seja Deus que Paulo ainda pode curvar-se diante de Deus e orar. O inimigo pode confiná-lo numa cela. Sim, o inimigo pode meter ferrolhos e trancas nas portas daquela cela. O inimigo pode algemá-lo, como era o caso de presos especiais como Paulo, pode algemá-lo a soldados. O inimigo pode pôr grades nas janelas. O inimigo pode enclausulá-lo e confiná-lo fisicamente. Entretanto, o inimigo nunca poderá obstruir o caminho do coração de Paulo. E também os nossos inimigos não podem obstruir o caminho dos nossos corações como crentes em Cristo Jesus. Sim, os inimigos, as adversidades, sim, tudo aquilo que tenta nos desanimar, nada pode obstacular o coração de nós cristãos, de nós crentes em Cristo Jesus, de buscarmos o coração do Deus eterno. De muitas maneiras, nesse incerto mundo moderno, esta é uma das mais confortantes e consoladoras verdades que nós, meus irmãos, podemos aprender. Pensem no que isso significa para centenas de milhares de cristãos em diversas partes do mundo neste momento. É fato, há cristãos que estão na prisão, alguns em campos de trabalho forçados, outros, e começa a surgir isso aqui no nosso país, outros perseguidos por ideologias, e a gente já percebe isso, e leis cerceadoras de direitos. Nós temos pastores sendo processados, nós temos pastores presos por causa do Evangelho de Cristo Jesus, e isso não é em outro canto, é aqui. Então, todos estão sujeitos a incontáveis, todos nós estamos sujeitos a incontáveis sofrimentos e indignidades. Porém, queridos irmãos, graças a Deus, ainda podemos asseverar, conforme disse certo cristão, outrora preso nos países da cortina de ferro comunista, podemos asseverar conforme aquele irmão o seguinte: aquele irmão preso pelos países da cortina de ferro, preso pelos comunistas, isso década de 70, década de 80, e aquele cristão disse assim: muros de pedras não fazem uma prisão, nem barras de ferro uma jaula para quem ora. Nada pode aprisionar o cristão que ora. Os homens podem nos proibir de falar com os lábios, mas ainda que juntassem os nossos lábios e ainda que costurassem os nossos lábios, como cristãos, podemos continuar dobrando os joelhos e orando ao Pai. Podemos continuar clamando a Deus por nós, por nossa família, por nossa nação, para que o Evangelho continue avançando e prosperando. Por isso, Paulo em prisão, dobra os joelhos e ora. Isto será sempre aplicável a nós, meus queridos irmãos, sejam quais forem as nossas circunstâncias, as minhas ou as suas condições. O fato é que há ocasiões em que parece que nós, cristãos, estamos em uma espécie de prisão.
Podemos ser enclausurados e amarrados, como Paulo foi. Talvez por alguma doença ou debilidade física. Ou, quem sabe, pelas circunstâncias que nos aprisionam. Ou pode ser que as circunstâncias nos impeçam de vir à casa de Deus ou manter comunhão física com outros irmãos. Mas lembremos que o que quer que as circunstâncias nos façam, sempre teremos aberto à nossa disposição o ministério da oração. Nada terá como impedir esse ministério íntimo e particular. Digo íntimo e particular porque isso é uma questão minha e sua. É nossa, mas é minha e sua. Cabe a nós, de forma íntima e particular, buscar a conexão com o Pai por meio de joelhos dobrados em oração, como fez o apóstolo São Paulo. Em outras palavras, se você, querido irmão, querida irmã, se achar doente e preso ao leito, não significa que será uma pessoa inútil, jamais, durante esse seu período de enfermidade. Não significa que não poderá fazer nada. Quando você se encontrar extremamente debilitado em sua vida, se for o caso, lembre-se, você ainda poderá orar. Certamente a gente aqui nessa noite se sentindo impotente, e nós oramos há pouco, em face de certas circunstâncias que a vida tem lhe imposto. Você se encontra quase que paralisado e paralisada. Mas nesta noite o Senhor está te dizendo, querido, querida, você ainda tem um recurso. Se todos os recursos humanos se esgotaram, você ainda tem um recurso. Você ainda poderá orar por si mesmo, poderá orar por outros, poderá tomar parte num grande ministério pessoal de intercessão, por si e pelos outros, a despeito de como você se encontre. Por isso, Paulo diz, me ponho de joelhos. E isso, meu irmão, minha irmã, isso revela humildade, isso revela dependência de Deus. E quando Paulo diz, me ponho de joelho, isso nos revela a rendição de Paulo a Deus. Senhor, eu não posso sair daqui, eu não posso ir a lugar nenhum, há sempre alguém me vigiando, eu tenho extremas limitações, até mesmo limitações em relação à idade. Paulo já era idoso, poucos anos depois ele vem a óbito. Mas Paulo diz, eu me rendo a Ti, Senhor. Tu estás no controle. Olha aí, meninos, que é o que a gente está lendo no Clube do Livro, né? Eu me rendo a Ti, porque Tu jamais estiveste ausente da minha vida, Senhor, e jamais estarás ausente da minha vida. Às vezes, confesso aos irmãos, temo que nos inclinemos a esquecer essa realidade espiritual. Me ponho de joelhos. Irmãos, tornamo-nos uma geração de cristãos tendentes a viver de reuniões. É reunião disso, é reunião daquilo, é reunião daquilo outro. Não obstante, penso que é verdade que os que ainda se reúnem tendem a depender demais da sua frequência às reuniões e a achar que, quando, por exemplo, são deixados de lado em seus leitos de enfermidade, não há nada que possam fazer, exceto esperar até ficarem bem de saúde novamente. Eu agora adoeci, eu agora estou impossibilitado disso, eu ia para a igreja de carro, mas agora estou sem carro. Tinha um irmão que me dava carona, mas agora me dá mais. Eu agora estou velhinha, não consigo mais ir à igreja. Eu adoeci, eu não vou à igreja. Como era bom o tempo que eu frequentava as reuniões da igreja. Eu tenho que esperar até as coisas ficarem bem.
ficarem bem novamente. Isso é total falácia. Observemos que o apóstolo São Paulo estava muito ativo e ocupado. Ele estava onde? Ele estava na prisão. Deduzimos que Paulo passava o tempo em oração, pedindo ao Senhor por várias igrejas e por vários irmãos. Vemos nas epístolas da prisão, são 4, que ele afirma que estava orando constantemente. Naquelas epístolas, eu estou preso, mas eu estou orando constantemente, eu estou orando diariamente, eu estou orando incessantemente pelas igrejas e pelos irmãos. É fato que ocasionalmente ele podia lhes enviar cartas. As cartas escritas por Paulo não são apenas estas que nós temos, há outras. Mas estas não sobreviveram. Contudo, Paulo constantemente amparava todas as igrejas com as suas orações e orava pelas pessoas que pertenciam àquelas igrejas, orava por suas ovelhas em cada uma daquelas igrejas. Ele estava exercendo um grande ministério e pasmem vocês, a prisão não impediu que Paulo exercesse um grande ministério. Que ministério, pastor, se ele estava preso? O ministério da oração. Por isso, o Senhor nos deu essa carta e nos deu esse texto, e é sobre isso que nós estamos falando nesta noite. É fato, sim, é claro, é fato, que o ministério de oração não era o ministério usual de Paulo, embora a oração fizesse parte da sua prática no dia a dia. O ministério de Paulo era o ministério da pregação, era o ministério da evangelização, era o ministério de ser um mestre, e Paulo era um mestre, era um professor fabuloso das Sagradas Escrituras, era um mestre, digamos, incomparável. Paulo não diz aos seus amigos que agora estava preso e não podia fazer nada se vitimizando de forma nenhuma. Queridos irmãos, estou preso e eu agora estou sem ânimo. Eu estou preso. A única coisa que eu tenho que fazer é esperar que seja posto em liberdade para que possa voltar a trabalhar. Absolutamente não, irmãos, a despeito da prisão. Apesar da prisão, Paulo diz que o ministério não pode parar. Por isso, ele ora. Não posso ir, mas oro. Não posso pregar, mas oro. Não posso ensinar, mas vou interceder. Eu estou limitado a este pequeno cubículo, a este espaço sujo, apertado. Mas eu vou clamar aos céus, porque é uma igreja lá fora, precisando das minhas orações, e há um povo sofrido, perseguido, passando necessidades, e eu vou orar por este povo. Gostaria que refletíssemos sobre as seguintes questões. Quanto do nosso tempo dedicamos diariamente à oração em favor de igrejas e irmãos que estão sofrendo? Quanto tempo estamos dedicando à intercessão e à oração por nós e pelos outros? Falo por nós, porque eu não tenho dúvida que há irmãos que passam dias sem orar. Passam dias sem meditar, sem ler, sem se alimentar das Sagradas Escrituras. Queridos, somos chamados para levar as cargas uns dos outros, para compartilhar os infortúnios uns dos outros, e uma das formas de fazer isso é dobrando os joelhos e orando. Sim. Observemos no texto lido aos Efésios que estamos diante de um homem que fez isso na prisão, tendo tudo contra ele, mas não deixou de orar. Assim como Paulo sabia que podia ajudar os efésios orando por eles da prisão, nós
também podemos ajudar outras pessoas. Pessoas com as quais talvez nunca tenhamos nos encontrado, mas precisam das nossas orações. Sabemos que nessa hora, aquelas pessoas estão sofrendo, estão com os mais variados tipos de problema, mas se nós tomamos conhecimento, dobremos os nossos joelhos e oremos. Por isso, hoje Deus está nos ministrando a que passemos algum tempo junto ao trono da graça, em favor de sua obra, em favor da sua igreja, em favor de irmãos queridos, ou que não são conhecidos de nós, mas pelos quais nós podemos orar. Vamos adiante. Nós estamos trabalhando nesta noite, refletindo sobre a verdadeira vida espiritual, dizendo que a verdadeira vida espiritual, ela começa quando Deus deixa de ser periférico e se torna o centro absoluto da nossa existência. E a primeira lição que tiramos foi: quando o coração encontra seu lugar de joelhos. E a segunda, que iniciamos agora, será dentro da seguinte perspectiva: quando o coração reconhece a quem pertence perante o Pai. Observemos aqui uma coisa significativa. O apóstolo Paulo diz: por causa disto me ponho de joelhos. Mas me ponho de joelhos como? Me ponho de joelhos perante o Pai. Me ponho de joelhos perante o Pai Celeste. Amados irmãos, Paulo não apenas diz que se ajoelha, ele diz diante de quem se ajoelha. Ele diz: olha, meus queridos, eu me ajoelho, mas eu me ajoelho perante o Pai Celeste, aquele que me criou, aquele que projetou a minha vida, aquele que me deu o apostolado, aquele que me deu o ministério que eu tenho. Eu vou até o fim cumprindo este ministério, porque foi o Pai que me deu, e é perante Ele, de joelhos diante dEle, que eu vou orar. Irmãos, irmãs, a oração não é um ato vazio, não. A oração é um encontro com uma pessoa, com Deus. Paulo não está falando com o vazio, Paulo não está repetindo palavras, Paulo está diante do Pai, Pai esse que é amoroso, Pai esse que é bondoso, Pai esse que é misericordioso e tantos outros atributos. A oração cristã, meu querido irmão, minha querida irmã, não é um ritual. A oração cristã é um relacionamento nosso com Deus. Quando você ora, você não está falando com um Deus qualquer, impessoal. Pelo contrário, Ele é pessoal e nos criou a sua imagem e semelhança. A expressão Pai usada por Paulo aqui muda completamente a nossa espiritualidade. Paulo poderia dizer: eu oro ao Criador, eu oro ao Soberano, eu oro ao Todo-Poderoso, eu oro ao Juiz. Mas ele diz: eu oro ao Pai, eu oro ao Pai. O que é que isto revela, pastor? Isto revela intimidade de Paulo com Deus. Isto revela identidade de cristão, de relacionamento que tinha com Cristo Jesus. E acima de tudo, isto revela o pertencimento. Eu sou filho, tu és pai. Eu sou pequeno, tu és o Todo-Poderoso. Eu sou criatura, tu és o Criador. Como afirma o reverendo Ricardo Barbosa, a espiritualidade cristã começa quando entendemos que somos filhos antes de sermos praticantes da fé. Olha que coisa linda. A espiritualidade cristã começa quando entendemos: eu sou filho de Deus. E antes que eu faça qualquer coisa em prol deste reino, em prol do reino de Deus, antes disso, eu sou filho e pertenço ao Pai. Quando Deus é Pai,
Quando Deus é Pai, o que é que acontece? O nosso coração encontra descanso. Já perceberam isso? Tem hora que a gente está desesperado, maluco, não sabendo o que fazer, passando a mão na cabeça. E agora o que é que eu faço? Mas quando nós tomamos a consciência de que Deus é o nosso Pai, de que há um relacionamento de paternidade entre nós, oramos e o nosso coração ele descansa. Quando entendemos que Deus é Pai, a oração muda. Não é uma oração qualquer. Sim, ela muda. A vida muda quando nós entendemos que Deus é Pai. O coração, o nosso interior, ele muda. Não oramos com medo, pelo contrário, quando entendemos que Deus é Pai, nós oramos com confiança, porque sabemos a quem nós temos orado. Nós não nos aproximamos com insegurança, mas nós nos aproximamos com descanso. Por quê? Porque quando Deus deixa de ser periférico, é essa a nossa premissa, Ele deixa de ser apenas uma ideia. E há muitos que são cristãos pela ideia, pela filosofia cristã. E quando Deus deixa de ser periférico, Ele deixa de ser apenas uma ideia e passa a ser o Pai diante de quem vivemos e convivemos. Pai que se importa comigo, Pai que se importa com você, querido irmão, querida irmã. E quando isso acontece, aí o coração encontra o seu lugar. Aí o coração descansa. Afinal, descansa porque está nos braços do Pai. Por isso Paulo se ajoelha. Mas não se ajoelha no vazio. Não. Ajoelha-se diante do Pai eterno, do Deus que é um ser pessoal, que tem um plano e um propósito, do Deus que vê, do Deus que acompanha, do Deus que decide, do Deus que julga, o Deus que se envolve conosco e está presente em toda a criação. Nós vamos estudar terça-feira o capítulo que fala do controle de Deus sobre a natureza. E vamos ver que além do cuidado e do controle de Deus com as nossas vidas, Deus também tem controle de todos os eventos da natureza. E interessante é que quando nós temos essa convicção, isso muda tudo. Sim, muda a forma como vemos, muda a forma, queridos, como vivemos, muda a forma até como oramos. Por quê? Porque Deus é o nosso Pai. A forma como nos relacionamos com as circunstâncias. E quando as circunstâncias vêm e elas são adversas a nós, nós cremos que Deus está no controle. Alguém certa vez disse assim: a vida espiritual muda completamente quando deixamos de ver Deus como distante e passamos a conhecê-lo como Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, se já houve um homem que conheceu a Deus, se houve um homem que conheceu o caminho para a presença de Deus, esse homem foi o homem que escreveu a epístola aos Efésios. Este homem foi o apóstolo Paulo. Todavia, apesar de todo este conhecimento, apesar de toda essa intimidade, apesar de todo este relacionamento que Paulo tinha com Deus, apesar de toda a sua sabedoria acadêmica, inclusive, o texto nos diz que, todavia, Paulo dobra os seus joelhos. Que bênção! Paulo sabia de quem se aproximava, não agia em termos de um palavreado bonito para com Deus, como ele próprio afirma, ele orava com ousadia e com confiança, mas juntamente com reverência e santo temor, pois o nosso Deus, segundo ele, é um fogo consumidor. Assim, irmãos, sabemos que temos acesso a Deus em oração,
Entretanto, lembramos de que se trata de acesso à presença do Deus vivo em toda a sua glória e poder. Por isso, Paulo escreve: ponho-me de joelhos. Trata-se de culto, de adoração e louvor. Uma orientação para vocês: jamais devemos começar a fazer petições particulares, enquanto primeiro não tivermos prestado culto, louvor e ações de graças a Deus. Observe as nossas orações. Nós começamos agradecendo a Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, buscando a face de Deus em louvor por tudo aquilo que Deus é, por meio dos seus atributos que Ele se revela a nós. É interessante que observemos que a palavra perante, me ponho de joelhos perante, é isso que está escrito aí. Essa palavra, queridos, ela é muito expressiva e significa frente a, significa face a face, face a face. E Paulo dobra os joelhos para ficar face a face com Deus. Eu dobro os meus joelhos, eu me ponho de joelhos perante o Senhor, face a face com meu Deus. No momento em que compreendemos que a oração significa ir à presença de Deus e ficar face a face com Deus, não podemos fazer outra coisa senão dobrar os joelhos. O negócio é que a gente se acostumou, não é? E a gente dobra os joelhos de uma forma informal, a gente nem dobra os joelhos, a gente faz uma oração qualquer, orações soltas, a gente ora, vou orar a Deus, vou agradecer a refeição, Senhor, obrigado por esta refeição, no nome de Jesus, amém, por aí vai. Nos esquecemos que estamos falando com Deus. Observem o seguinte: quando Isaías teve a sua visão de Deus, o que foi que ele disse? Isaías disse: ai de mim, pois sou homem de lábios impuros, sou um pecador. João, quando teve a sua visão, lá em Apocalipse, em Pátimos, o texto nos diz em Apocalipse 1,17, que em Pátimos, João, quando teve a sua visão de Deus, ele caiu por terra como morto. Que coisa, não é? Se tão somente, meu irmão, minha irmã, nós tivéssemos um vislumbre de Deus, tremeríamos ao estar face a face com Ele nas nossas orações. Irmãos, onde quer que estejamos, quaisquer que sejam as nossas circunstâncias, no Senhor Jesus Cristo e por meio dEle, podemos vir e estar face a face com Deus. E a verdadeira vida espiritual começa quando Deus deixa de ser, repito, quando Deus deixa de ser periférico e passa a ser o centro absoluto de nossa existência. Lloyd Jones diz que um rei pode governar um reino inteiro, mas diante de Deus, esse rei se ajoelha, porque diante de Deus, ser humano algum tem autonomia. Diante de Deus, ser humano algum tem autossuficiência. Diante de Deus, eu e qualquer um de vocês temos só uma dependência total dele para tudo, inclusive para o respirar. Pergunto: como você se aproxima de Deus? Com reverência ou com superficialidade? Como você se aproxima de Deus? Vamos agora para o nosso último ponto desta noite. A nossa última lição desta noite. Nós estamos tratando acerca da verdadeira vida espiritual. Ela começa quando Deus deixa de ser periférico e se torna o centro absoluto de nossa existência. E nós já tivemos duas lições em que nós tiramos desse texto. A primeira, quando o coração encontra o seu lugar. E o nosso coração encontra o seu lugar
quando se encontra de joelhos perante o Senhor. Em segundo, quando o coração reconhece a quem pertence. Eu pertenço ao meu Pai, ao meu Criador, ao Pai Celeste, que me amou antes da fundação do mundo. Assim, a última lição que tiramos é a seguinte: quando Cristo deixa de ser visitante e passa a habitar no nosso coração. Passamos agora à petição para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, está lá no verso 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Queridos, queridas, agora chegamos, digamos assim, ao centro de tudo. Cristo no coração. Este é o ponto decisivo da nossa vida cristã. Não é o ponto decisivo a frequência na igreja, embora seja muito bom. Não é ponto decisivo o conhecimento teológico, embora seja saudável. Não é ponto decisivo para a vida cristã a prática religiosa. Mas uma coisa é certa, é ponto decisivo Cristo habitando em nós. Na teologia reformada, todo crente está unido a Cristo. Cristo já habita no crente. Mas aqui Paulo ora por algo mais profundo. Sim, Paulo ora por uma habitação consciente, ativa e governada por Deus. Paulo ora para que na nossa vida cristã não haja uma presença ocasional, fortuita de Cristo Jesus, não. Paulo ora para que tenhamos a nossa vida como uma residência, uma habitação permanente de Cristo Jesus. Não é um Cristo que nos visita nas nossas necessidades, mas é um Cristo que habita a cada milésimo de segundo nas nossas vidas. Como afirma Joel Bick, Cristo habita no coração do crente não como um visitante ocasional, mas como o Senhor que governa todas as áreas da vida. Vou repetir. Cristo habita no coração do crente não como um visitante ocasional, de forma nenhuma, mas como o Senhor que governa todas as áreas da vida. Não há nenhuma área de nossa vida, da minha vida, da sua vida, que Cristo não governa e que Ele não tem interesse. Cristo, querido irmão, querida irmã, não veio visitar a sua vida. Pelo contrário, Ele veio assumir o controle dela. Ele veio habitar em você. E aí, no texto original grego, a palavra habitar significa viver numa casa. Entretanto, no contexto do termo do grego utilizado aqui pelo apóstolo Paulo em Efésios 3,17, significa instalar-se e estar em casa. Explico. O apóstolo Paulo decide deliberadamente usar esta palavra para salientar a ideia de fazer morada em nós. Cristo fazer morada em nós. Cristo habitar conosco. Cristo instalar-se na nossa vida. Cristo fazer seu lar permanente em nossos corações. Lancemos luz sobre esta concepção, o que temos no capítulo 3 do livro de Apocalipse. Sim, na mensagem à igreja de Laodiceia, principalmente no verso 20, o Senhor ressurreto diz, e vocês já ouviram muito isso: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em casa e com ele cearei e ele comigo. Às vezes, sim, às vezes penso que não há nenhuma declaração nas Escrituras mais frequentemente mal compreendida, mais mal empregada e mais objeto de abuso textual do que esta declaração de Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Observem, queridos irmãos, que quase invariavelmente, quando se usa esse texto, essa frase, esse versículo é tomado num sentido evangelístico.
é tomado no sentido evangelístico. Cristo é retratado como de pé, sim, do lado de fora da porta fechada do coração do pecador, e Cristo implora ao pecador que o deixe entrar e que o receba em seu coração. Mas, meus irmãos, essa é uma interpretação completamente falsa. Atentemos para o fato de a carta aos Laodicenses, essa carta naturalmente é uma carta dirigida, ela é dirigida a uma igreja. Esse texto de Apocalipse é dirigido a uma igreja e não a pecadores que não têm em Cristo Jesus. Devemos lembrar que todo o conteúdo dos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse é dirigido aos cristãos, a crentes, a pessoas que já criam no Senhor Jesus Cristo e que estão unidas a Cristo, que estão nele e Cristo está nela. São pessoas de igrejas. Portanto, o texto que nós lemos se faz presente, é uma mensagem para cristãos, para crentes, para a igreja. Assim, a mensagem do bater a porta trancada é dirigida a essas pessoas em particular, sendo redundante, repito, aos cristãos da igreja dos Laodicenses. É fato que, embora aqueles irmãos fossem cristãos, a situação espiritual deles não era boa. Não era boa. O texto diz que eles nem eram frios, nem quentes. O texto diz que eles achavam que eram ricos e que tinham tudo. No entanto, o texto vaticina, sentencia e diz que, na realidade, aqueles irmãos eram pobres e estavam nus, cegos e vazios. É a este segmento de cristãos que o nosso Senhor Jesus Cristo diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, queridos, essas palavras são dirigidas a cristãos que têm vida espiritual, que foram salvos, porém que se acham em condições de muita pobreza e imaturidade espiritual. E infelizmente é isso que nós encontramos num grupo muito grande que frequentam as igrejas dos nossos dias. Há um sentido em que eles conhecem o Senhor Jesus Cristo, mas em um sentido de patamar, digamos assim, eles são crentes rasos, são crentes discretos, são crentes vazios de conhecimento. Por isso o Senhor diz: ei, querido, ei, você que foi salvo, ei, você que não se desenvolveu, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Esses irmãos estão num relacionamento com Jesus, têm relacionamento com Jesus. Jesus fala com eles, mas eles estão descompromissados com o Cristo Jesus. Jesus não está morando plenamente no coração deles. Jesus não habita intimamente em suas vidas. Com essas considerações, penso que está bem claro que isso é algo que está muitíssimo além do simples crer, muitíssimo além da justificação, muitíssimo além da salvação do sentido de experiência, do perdão dos pecados. Aí eu lhes pergunto, então, em favor do que o apóstolo está orando aqui, queridos irmãos? Penso que devemos examinar outra palavra que se encontra aí nesse texto. Sim, penso que devemos examinar outra palavra antes de responder a esta pergunta. Vimos que a palavra habitar é realmente de estudo. No entanto, o apóstolo Paulo a sublinha, por assim dizer, orando, para que Cristo habite pela fé. Mas ele complementa para a gente terminar: Cristo habite pela fé nos vossos corações. Vou repetir: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Então, a outra palavra que eu quero trazer para vocês é a palavra coração, que geralmente significa o próprio centro da personalidade.
não é apenas a sede das afeições, inclui igualmente a mente, o entendimento e a vontade. É, portanto, a verdadeira cidadela da alma. E a carta aos Laodicenses nos fornece uma palavra para entendermos a petição que está sendo elevada pelo apóstolo Paulo em favor dos Efésios do capítulo 3. Paulo dá graças a Deus por tudo quanto acontecerá àqueles irmãos de Éfeso, desde a sua conversão, a instalação daquela igreja naquela cidade. Entretanto, Paulo ora, desejando ansiosamente que eles percebam que vocês precisam avançar, especialmente em uma convivência íntima com o Senhor Jesus Cristo. Como Paulo já lhes dissera, o cristão foi feito para ser morada de Deus em espírito. Assim, o apóstolo anseia que isto aconteça com os Efésios, porque ele, Paulo, sabia exatamente o que significava ter essa experiência. Gente, não é só fui salvo, vou à igreja no domingo, está tudo resolvido. Paulo era capaz de dizer, como disse em Gálatas capítulo 2, verso 20, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Assim, Paulo ora no sentido de que os Efésios tenham e gozem uma vida semelhante a que ele tem vivido na fé em Cristo Jesus. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Assim, o que o apóstolo Paulo deseja para os Efésios é que Cristo habite além de suas mentes, não somente nos seus intelectos, mas também no centro das suas personalidades. Isso é, Cristo habite realmente no coração com todo o fervor, com todo o fervor. Meus queridos irmãos, é vitalmente importante que apliquemos isso a nós. Crer no Senhor Jesus não é o fim do cristianismo, é apenas o começo. Crer na verdade acerca da pessoa de Cristo e da sua obra é absolutamente essencial. E se nós não subscrevermos estas verdades, simplesmente teremos dificuldades de dizer que somos cristãos. Cristo deve ser o próprio coração nosso como cristão. Por isso Paulo diz, vivo não eu, mas Cristo vive em mim. Para a gente concluir, permita-me fazer-lhes algumas perguntas. Irmão, irmã, você conhece de fato o Senhor Jesus Cristo pessoalmente? Como pessoa, Jesus é real para você? Para Paulo é. Paulo diz, aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Observe que Paulo diz, aprove a Deus revelar seu Filho em mim, e não a mim. Trata-se de uma manifestação interna do Filho de Deus, na qual ele se faz tão real para nós como qualquer outra pessoa. Parece que nessa oração, Paulo pretende dizer, ei, eu sei que vocês são cristãos, eu sei que há um sentido em que Cristo está em vocês, pois não poderiam ser cristãos sem estarem unidos a Cristo. Sei que vocês estão nele e que ele está em vocês, mas além disso, vocês o conhecem? Cristo ocupa o centro de suas vidas? É Cristo de fato real para vocês e conhecido de vocês? Ou é Cristo alguém que está vivendo e convivendo vagamente à distância por causa de vocês? É Cristo alguém de quem vocês se aproximam somente quando estão em dificuldades? Enfim, Cristo se manifestou realmente a vocês? É isso que Paulo está pensando acerca dos Efésios. John Owen escreveu profundamente sobre a comunhão com Deus. Ele ensinava que Cristo não apenas salva, mas como vimos nesta noite, ele ensinava que Cristo habita no cristão crente em Cristo Jesus.
John Owen dizia: Cristo habita no coração quando é constantemente amado, considerado e desejado pela alma. Que profundidade tem essa frase. Cristo habita no coração quando é constantemente amado, considerado e desejado pela alma. Você ama Cristo? Você considera Cristo? Você deseja Cristo a cada milésimo de segundo de sua vida? Irmãos, a igreja não avança apenas com púlpitos fortes, mas a igreja avança também com joelhos dobrados. É essa a mensagem de Paulo para nós. O que ocupa o seu coração? São as preocupações? O que ocupa o seu coração? São as ambições? O que ocupa o seu coração? São as distrações? O que ocupa o seu coração? É Cristo? É o Pai? É aquilo que a gente viu nesta noite? Conhecer a Cristo verdadeiramente é experimentá-lo no coração, de modo que a sua presença se torne real e transformadora da vida e na vida diária. Ponhamos de pé e estejamos orando para concluir não só a mensagem, mas o culto desta noite. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pelo alimento dos céus que recebemos. Queremos te agradecer porque ficou muito claro para nós de que tu desejas que tenhamos uma vida contigo além da experiência da conversão. Tu desejas caminhar conosco a cada instante das nossas vidas. Tu desejas que caminhemos e confiemos em Ti, Senhor, em qualquer que seja a situação de nossa vida. Tu desejas, ó Senhor, que compartilhemos contigo as circunstâncias boas ou as circunstâncias doloridas que a vida nos impõe. Tu estás no controle, tu te fazes presente, tu és o nosso Pai. Louvado seja o teu santo nome. Que nós, teus filhos, tomemos consciência, Senhor, de certas estagnações em nosso viver. Tomemos consciência das enormes, Senhor, brechas que temos deixado em nossas vidas, que temos deixado a desejar no nosso relacionamento contigo, especialmente no que se refere à oração. Nos transforme neste aspecto. Nos ajude a confiarmos em Ti e irmos a Ti várias vezes ao dia em oração. Pois te oro, por mim e por meus irmãos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, bondoso e poderoso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo serão derramadas sobre todos nós, desde agora e para todo sempre, Senhor. Amém. Boa semana, irmãos. Deus os abençoe.